estudantes do 9º ano, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa. Esta é a nossa aula 76 do módulo, na qual teremos a nossa revisão. Então vamos iniciar mais este momento. Para esta revisão, nós vamos então recuperar o conceito de variação linguística. Então vamos revê-lo na cartela. Olhem aí, nós estudamos que a variação linguística é um fenômeno que nos mostra que as línguas do mundo não são homogêneas, exibindo uma grande diversidade. Isso porque locutor e interlocutor atuam em diferentes espaços sociais. Então, ao compreendermos o conceito de variação linguística, entenderemos que nenhuma das línguas naturais do mundo vai ter o seu uso pelos falantes feito de maneira homogênea, ou seja, todo igual. Os falantes utilizarão a língua de maneiras diversas. E essas diferenças estão em vários aspectos da língua, tanto na forma de pronunciar alguns sons, que a gente normalmente associa isso ao sotaque, mas também no uso de algumas palavras ou expressões, ou de repente no sentido que uma mesma palavra tem em situações e regiões diferentes, e há também a questão da própria organização da frase. Um grupo de falantes de uma região utiliza uma organização que é diferente de um grupo de falantes que usa a mesma língua em um outro lugar. Então percebam que essas diferenças, esses usos que são diferentes, não fazem com que a língua mude e torne outra língua, não. Continuamos dentro do universo da mesma língua. Então, o que nós observamos são usos diferentes, que é o que nós chamamos de variação. Tudo bem? E nós estudamos também que a variação não acontece à toa. A variação, ela é influenciada por fatores, por situações que acabam por propiciar justamente a existência deste fenômeno que nós chamamos de variação linguística, ok? E aí, então, nós estudamos ao longo do nosso módulo 3 tipos de variação que nós vamos recuperar a partir de agora. O primeiro tipo é justamente o tipo da variação geográfica, correto? Que nos mostra que falantes do português brasileiro, assim como os de qualquer outra língua natural, tá? Estão localizados em determinado espaço geográfico, tá? E, por conta disso, há uma correlação entre a região de origem dos falantes e as marcas específicas que aparecem em sua produção linguística. Então, em linhas gerais, os falantes que aprendem a usar a língua, aprendem ali os usos da língua em uma região, terão na sua forma de uso da língua marcas que são específicas e que são diferentes de outros falantes que falam a mesma língua, mas estão em outra região. Né? Então, isso é uma marca que demonstra justamente a existência da variação linguística, correto? E aí, nós vamos justamente mostrar aqui alguns exemplos desse processo da variação regional. Na cartela, nós temos, então, por exemplo, o exemplo da pronúncia de vogais, correto? Notem o seguinte, no Nordeste, e aqui nós estamos falando de Brasil, tá bom? Os estudos demonstram que ocorre uma tendência a pronunciar as vogais que estão antes da sílaba tônica de uma forma aberta, uma pronúncia mais aberta. Aqui nos nossos exemplos, a sílaba tônica é a sílaba que está em verde, ok? Então, a vogal que está antes da sílaba tônica teria, então, uma pronúncia que tende a uma pronúncia aberta, tá bom? E aí, então, seríamos aí covarde, noturno, neblina, recruta, ou seja, pronúncia aberta. Já
mais para o sul do Brasil, esta mesma vogal, nesta mesma posição, que é a posição antes da sílaba tônica, elas teriam, então, uma tendência a uma pronúncia fechada. Então, teríamos aí covarde, noturno, neblina, recruta, ok? Notem que o fato de pronunciar de forma aberta ou fechada, neste caso aqui, não vai mudar o sentido da palavra, não é? Então, isso, de fato, é uma variação na pronúncia desses sons, tá bom? Então, isso é uma demonstração, é um exemplo de variação linguística, ok? Um outro exemplo, agora aqui, é na sintaxe, ou seja, na organização das sentenças. Só para que vocês possam perceber que, de fato, a variação vai ocorrer em vários aspectos da língua, tá bom? Então, por exemplo, aí de novo uma comparação entre regiões no nosso país. Os estudos mostram que, na região norte, existe a tendência de, ao organizar frases, usar o objeto direto expresso, ou seja, explícito. Ele vai aparecer, ele vai ser marcado, ou pelo pronome ele, ou pelo pronome lhe, ok? Então, é mais comum, no norte, observarmos: eu não vi ele, eu não lhe vi, eu não conheço ele, eu não lhe conheço. Notem, então, que são frases, são falas em que o objeto direto está marcado pelo pronome. Já mais para o sul do Brasil, o que acontece é que as frases aparecem sem o uso, sem a marcação do pronome nessa posição de objeto direto. Então, é mais comum frases como: eu não vi, eu não conheço. Lembram-se, né, que este sinal significa o sinal de vazio. A gente usa a marcação aí para demonstrar que o espaço onde estaria, vamos dizer assim, o objeto direto não está preenchido, né? Então, notem que aqui também é uma variação, né? Não marcar aí a posição do objeto direto, certo? Então, tudo isso é diferença regional. Então, a gente viu aí uma diferença na questão da pronúncia de som, vimos também uma diferença na questão da organização da frase, da sentença, que é o que nós chamamos de sintaxe. E há também uma diferença, eu acho que essa é mais fácil de perceber, que é justamente aí no uso de palavras, né? O nome que um alimento tem ao longo do país, não é? Então, nosso mapa, vamos recuperar o nosso mapa no ar. Este mapa é muito interessante porque nos mostra justamente o nome que o pão tem ao longo de todo o nosso país, em toda a sua extensão. E notem aí as cores, mostrando aí que o nosso pão pode ser pão da massa grossa, nessa cor mais rosa, pode ser pão francês, nessa cor mais alaranjada, não é? Pode ser pão de sal, nesta cor mais amarelada, nessa região aí, né, onde está mais amarelado o mapa, chama-se pão de sal. Pode ser cacetinho, nessa região do país onde temos aí a cor verde, não é? Então, vejam que essas cores estão aí se distribuindo de uma forma que não, vamos dizer assim, não segue uma tendência dos limites dos estados, não é? Tem realmente a ver aí com as influências que uma região faz sobre a outra, que os falantes e os seus movimentos migratórios fazem ao longo do tempo. Se notarmos bem no nosso estado, no Amazonas, mais para o norte, teremos aí, então, a tendência aí do rosa-choque, que é pão da massa grossa. E mais para o sul, em laranja, né, a cor alaranjada, temos aí a tendência a falar o pão francês, que talvez seja o nome que predomina em mais áreas, né? E a cidade de Manaus está aí bem no meio aí do encontro dessas duas tendências. Então, sim, as duas formas, aqui na cidade de Manaus, por exemplo, são utilizadas, tanto pão da massa grossa como pão francês. Então, notem que tudo isso, esses três exemplos que observamos até agora, são exemplos dessa variação que é regional. Mas temos mais, vamos adiante. Observem agora um outro mapa, e este agora é
totalmente direcionado ao nosso estado, o Amazonas. Tendemos a pensar variação e achar que a variação é de um estado para o outro, ou de uma região para outra, mas não. Dentro do nosso estado, dentro de um único estado, e no caso do nosso, que é um estado bastante grande em termos territoriais, nós vamos sim também observar a ocorrência da variação. Este mapa foi extraído de um estudo que se chama Atlas Linguístico do Amazonas e que mapeou os municípios do nosso estado a partir dos seus falantes e percebeu aí que existem sim agrupamentos e variações dentro do nosso próprio estado. E que demonstrou para a gente que esses agrupamentos, essas variações, seguem uma lógica das calhas dos rios. Então, nesse estudo, o nosso estado foi aí dividido em 9 regiões, vamos colocar assim, né? Então, há ali o grupo de municípios da região do Purus, há o grupo de municípios da região do Madeira, há a região ali da região do Juruá, né, os municípios daquela região, há os municípios do Alto Rio Negro, há os municípios da região dos Solimões e os municípios, por exemplo, da região do Médio e do Baixo Amazonas. Então, percebam que, de fato, o que nós vamos observar é que dentro do nosso próprio estado temos, sim, ocorrências de variação e, no nosso caso, de certa forma, há esse agrupamento aí dos padrões, das variações linguísticas, também seguindo a lógica da calha dos rios, né? Então, os municípios dessa calha têm tais características, os municípios, né, os falantes, na verdade, dos municípios de outra calha de rio, terão outras características e assim sucessivamente. E aí, trazendo um pouco mais dessa questão da variação em relação à região, nós trouxemos um exemplo e trabalhamos com vocês um exemplo de Parintins. Então, considerando aí o léxico da cidade de Parintins, no Amazonas, podemos avançar. E aí, houve um outro estudo que fez um levantamento de palavras, expressões dessa cidade, né? Considerando, então, aquilo que os falantes utilizam em relação às palavras que são próprias no uso dessa cidade. Ah, professora, na minha cidade também usamos essa palavra. Aí, então, você vai observar uma semelhança. Não, professora, nunca ouvi essa palavra. Aí você, então, está verificando uma situação de divergência, tá? Claro que nesse estudo ele é bem amplo, tá bom? Há muitos mais exemplos. Aqui trouxemos algumas apenas para a questão da ilustração. Então, por exemplo, a palavra pávulo é o sujeito que gosta de aparecer. É sinônimo da palavra esnobe, aquele que demonstra superioridade. Aí temos a palavra panavoeiro, significa reunião festiva, algazarra, é sinônimo de festa, que é reunião, agrupamento de pessoas com fins recreativos. Temos também a palavra, pode passar, por favor, caqueado. Caqueado significa, então, gingado, bailado, e é sinônimo, então, da dança, é utilizada no contexto de dança. E, por fim, porrudo. Se refere a alguma coisa que é grande. Notem aí, como eu falei, que são apenas alguns exemplos de um estudo que é mais amplo sobre o léxico da cidade de Parintins. Os estudos linguísticos, eles buscam justamente esse processo de mapear a forma como os sons são realizados, né, são pronunciados em cada cidade, em cada região, o conjunto de palavras que são usadas e o seu significado, que é justamente o registro do léxico, e assim por diante. E por que nós trouxemos este exemplo da cidade de Parintins? Há estudos a respeito de outras cidades, ok? Porque para fazermos o link com a situação quando houve uma participante amazonense da cidade de Parintins que foi para um reality show nacional, ficou bastante tempo aí neste reality show, então, né, a forma como ela se comportava linguisticamente chamou muita atenção, porque ela fazia questão de enfatizar esse léxico que ela utilizava e de expor
de uma maneira em que ela sentia orgulho, sim, da forma como ela usava a língua portuguesa, certo? E aí, pessoal, seguindo a cartela, vamos lá? Né? Essa forma, a forma como ela falava, gerou bastante repercussão, né? O seu sotaque parintinense. Claro que para pessoas que são de outros estados, de outras regiões, é natural, né? Que o sotaque de alguém que é diferente daquele com o qual estou acostumada chame a atenção. Isso é natural. Mas o sotaque dela gerou estranhamento até para pessoas do próprio estado do Amazonas, não é? E isso foi registrado em redes sociais e tudo mais, né? Então, seguindo adiante, apenas para pontuar, né? O seu sotaque gerou estranhamento entre os participantes que eram de outras regiões, né? Para alguns foi considerado forçado, e houve amazonenses que afirmaram que no Amazonas não se fala daquela forma. Ora, certamente foram pessoas de outras regiões, né? Eu mostrei para vocês nosso mapa, né? Vimos ali que há várias regiões, vários agrupamentos de variações linguísticas que seguem aí as calhas dos rios, não é? Então, certamente, aqueles que registraram esse estranhamento eram de calhas de rios diferentes da cidade de Parintins. E, inclusive, certamente, da cidade de Manaus, que é a capital, vamos dizer assim, e existe sim essa diferença entre a variação linguística que se usa em Manaus e a variação presente lá em Parintins, né? E este exemplo nós utilizamos para trabalhar com vocês um outro conceito, que é o conceito do preconceito linguístico. Vamos lá, então. O que é o preconceito linguístico? É justamente aquilo que resulta da comparação indevida entre o modelo idealizado de língua que se apresenta nas gramáticas normativas e nos dicionários, e os modos de falar reais das pessoas que vivem na sociedade. Modos de falar que são muitos e bem diferentes entre si. E aqui sempre vale ressaltar e relembrar: existem sim as situações em que nós devemos utilizar esse padrão formal da gramática normativa. Existem situações formais e nós devemos, nessas situações formais, utilizar esse registro linguístico formal, aquele que a gente observa na gramática normativa e que na escola nós buscamos sempre apresentar e ensinar a vocês. Porque esses ambientes formais são os ambientes onde você vai circular, vai interagir usando a língua. Então, é necessário que você domine, ok? Mas há situações de informalidade. Há situações em que você não necessariamente precisa ser formal do ponto de vista linguístico. E, então, o preconceito linguístico seria justamente esse processo no qual faz-se essa comparação e se quer que as pessoas o tempo todo sejam extremamente formais, tanto na sua fala quanto na sua escrita, em todos os ambientes. Claro também que nesse processo de preconceito, há pessoas que não consideram que, de repente, o seu interlocutor, a pessoa com quem ele está interagindo, é alguém com um processo de escolarização menor e que, portanto, teve menos contato ali com o padrão formal na escola, não é? E acaba ali por impor o seu modelo e ser preconceituoso com o outro que estudou menos tempo e, portanto, teve menos contato com o padrão formal que se aprende na escola, não é? Mas vai além. Preconceito linguístico também, pode avançar na cartela, por favor, né? Mostra para nós o seguinte, que a principal fonte de preconceito linguístico no Brasil está na comparação que as pessoas da classe média urbana, olhem aí, classe média urbana, cidades, das regiões mais desenvolvidas, fazem entre o seu modo de falar e o modo de falar dos indivíduos de outras classes e de outras regiões. E aí, nesse sentido, o exemplo que a gente mostrou da participante do reality show vai de encontro. Por quê? Ela vem de uma região, de um lugar que não é um lugar urbano principal, vamos dizer assim, tanto do estado do Amazonas quanto do Brasil. Então, tantas pessoas que estão aí no ambiente urbano do Amazonas quanto das outras regiões
observaram, tiveram estranhamento e acabaram por ter preconceito com a forma como elas falam, como ela falava, como ela estava utilizando o português. Então, o que nós temos que entender com essa questão do preconceito é aprender o ambiente em que estamos e aprendermos que devemos nos comportar linguisticamente de acordo com o ambiente que nós estamos. Se é um ambiente mais formal, serei mais formal na minha fala, na minha escrita. E se é mais informal, a mesma coisa. Mais informal na minha fala e na minha escrita. E evitar preconceitos, especialmente quando observamos a questão dos regionalismos, dos usos que são próprios de cada região, ok? Então, para além da questão da variação regional, vamos avançar, nós também estudamos aí a variação individual. E essa variação individual toca justamente na questão do português formal em oposição aí ao português mais informal, que é também coloquial, né? E aí nós falamos mais à vontade com a nossa família e nossos amigos, não é? Isso é ser informal, ser, né, mais, vamos dizer assim, mais à vontade, né? Falamos com mais cuidado, escolhendo as palavras e refletindo mais sobre a impressão que vamos dar quando falamos com pessoas desconhecidas. E aí somos mais formais, não é? Em consequência, escolhemos recursos linguísticos adequados a cada uma dessas situações. E aí, observando o nosso exemplo, nós tínhamos aqui o nosso recado, né, para a namorada e a carta para o chefe. Já começa justamente na escolha do gênero, não é? O bilhete, ele tem essa característica de ser mais informal. Já uma carta tem mais uma formalidade, correto? Aí no cumprimento, esse menino que foi falar com a sua namorada diz o seguinte: oi, Bia. Seguinte, a gente combinou de ir no cinema amanhã, sessão da tarde. Não vai dar. Me esqueci que tem uma prova no colégio e se eu não estudar, minha velha me pega pelo pé. Eu, hein? Tô fora. Você me entende? Beijos, Pedrão. Notem aí, então, que ele utiliza aqui ir no... O padrão formal diria que seria ir ao. Utiliza o agente, que seria mais informal. O mais formal seria o nós, não é? Me esqueci. Pelo padrão formal, pela colocação pronominal, deveria ser esqueci-me, não é? E essa expressão aí, minha velha me pega pelo pé, né? Uma forma informal de dizer que a sua mãe vai ficar ali chateada com ele. E aí ele coloca, eu, hein, tô fora. Notem aqui a contração, notem aqui esse uso que é próprio da fala. E ele se despede com beijocas, Pedrão. Já na carta para o seu chefe, ele faz diferente. Ele diz, senhor gerente, terei de faltar amanhã ao trabalho, em razão de uma prova bem difícil no colégio. Precisarei estudar, pois se eu for mal nessa prova, minha mãe vai ficar muito nervosa. Espero que o senhor compreenda a minha situação e que me desculpe atenciosamente. Pedro, notem que aí ele utiliza o termo senhor, que é mais formal. Terei, em vez de vou ter, né? Terei, vai ser mais formal do que vou ter. E despede com atenciosamente, não assina como Pedrão e sim como Pedro. Então vejam que de fato ele foi mais formal nessa situação em relação ao seu chefe, justamente porque é uma situação formal. E assim então temos essa marca de variação que tem a ver justamente com formalidade e informalidade. E para finalizar essa revisão, falamos da variação temática, que é justamente o português técnico, que é outra característica que leva à variação linguística, é o modo como tratamos o assunto que está sendo desenvolvido. Podemos falar de assuntos do dia a dia e teremos o português corrente. Podemos falar de assuntos especializados e aí teremos o português técnico. Então, em linhas gerais, né, quando alguém é especialista em um assunto, por exemplo, médicos, engenheiros, advogados, professores mecânicos, por exemplo, de qualquer aí especialidade, eles terão um vocabulário que é muito próprio, muito particular da sua área de atuação. E isso acaba por fazer com que eles utilizem esses termos no seu falar, especialmente quando estão falando do tema no qual são especialistas, certo?
Para ilustrar, vamos recuperar então o vídeo em que há aí uma consulta médica e um diagnóstico. Acompanhem. Seu João, o senhor está com cardiomegalia, O que é isso, doutora? coração grande. Coração grande? Então, a médica utilizou o termo técnico cardiomegalia e o paciente não é da área da saúde, não tem obrigação de saber o que significa. Perguntou o que significava. E aí, então, a médica teve que explicar o que aquele termo cardiomegalia significava. Então, percebam aí que, de fato, é uma ocorrência aí de variação linguística por conta do uso de um português técnico. Isso pode acontecer com qualquer pessoa que é especialista e que utiliza muito termos técnicos na sua fala do seu cotidiano, ok? Então, assim, nós encerramos este momento de revisão por aqui.